Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o ensino da arte no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte. E para conversar sobre esse tema, eu conto aqui no estúdio do Campus de Educação à Distância com as professoras Maria Isabel Dantas, ela é professora das disciplinas na área de arte e também de algumas disciplinas para o ensino superior na área de ciências sociais, e também a professora Elane Fátima Simões, professora do ensino da arte. Olá, professoras, sejam bem-vindas ao programa Educação em Pauta. Obrigada. Olá. Sejam bem-vindas, né? Vamos discutir sobre a arte. E falando de arte, além de ser professores das disciplinas, com essa competência, vocês foram contemporâneas no período da graduação, né? Na época ainda de educação artística, e há cerca de 20 anos estão como professoras do quadro efetivo do Instituto. Professora Isabel, conta um pouco como foi essa sua trajetória e ingresso na instituição. Sim, eu ingressei no IFRN em 1995. E aí, o meu ingresso se deu na unidade de Mossoró, que hoje é o campus de Mossoró, né, onde eu passei cinco meses, né, lá. Na época da ETFERN, Na ETFERN. E aí depois retornei para cá, mas lá eu, né, fui ministrar a disciplina de arte, que era ministrada num semestre, né, e depois, e paralelo à disciplina, eu também comecei um trabalho, né, com teatro, já que a minha formação é em teatro, né? Eu diria que os cursos nessa época? Os cursos eram de mecânica, né? Mecânica e informática, eu acho que era isso, lá em Mossoró. Acho que eram 2 cursos, ou eletromecânica, se eu não me engano. Né? E aí começamos a desenvolver atividade de extensão com teatro, né? Começamos, inclusive, assim, um grupo de teatro, né? Que depois, com a minha saída, ele né, continuou as atividades até um certo tempo. E aí, logo após, eu vim para cá. E a minha vinda para o campus central assim, foi bastante interessante, porque culminou com a aposentadoria de 2 professores do campus, que era o professor Farias e o professor Padre Pedro. Então, eu já tive essa responsabilidade, né, de assumir as turmas. Inclusive, eu vim no meio do semestre, né, assumi as turmas que o professor Padre Pedro ministrava, né, a disciplina de arte. Tinha uma formação também muito para a área de música, exatamente, né? Mas aí a disciplina de arte era muito voltada para a história da arte. Era um semestre, né, letivo, e o conteúdo, toda a proposta da disciplina era muito ligada à questão da história da arte. Né? E aí, logo que eu cheguei, eu também já me inteirei de que existia um grupo de teatro, né? Aqui o professor Artemilson tinha dado continuidade às atividades de teatro que já existiam no campus, que nessa época não era campus, era a unidade, os campos, como se fosse o campus central, né? Só tinha o campus aqui central? Só tinha o campus e o de Mossoró. E a Mossoró era né? uma unidade descentralizada do campus da Escola Central, Técnica, né? Federal, né? Que depois passa na sequência para Cefet, Centro Federal de Educação, né? Do Rio Grande do Norte. E aí eu comecei, Artemilson tinha ficado dirigindo o grupo de teatro, né? Mas não era a formação dele. Com a minha chegada, eu já assumi, então, o grupo de teatro, que aí permaneci por quase 10 anos, que a gente pode, né, no prosseguimento da nossa conversa, vamos falar um pouco, né, sobre o papel das atividades teatrais, né, no campus. Sua habilitação é em teatro, né? Minha habilitação é em artes cênicas, né? E aí minhas pós-graduações, elas foram em ciências sociais. Então, eu sempre faço essa transversalidade, né? De conhecimento, transdisciplinaridade bastante importante, né, professora? Exatamente. Acho que para o campo da arte é muito enriquecedor. A minha ida para as ciências sociais foi muito importante para solidificar também o entendimento mesmo no campo da arte.
E da própria Ciências Sociais, ela já tem, né, um pé bastante consolidado no cinema, na arte, na literatura, sim, como objeto de estudos científicos, sim, também, né, professor? Claro. Bastante importante. E aí eu acho que a partir da nossa chegada, logo na sequência, a professora Elane, né, foi admitida na instituição, e aí nós já tínhamos vínculos, né, por termos estudado juntas na faculdade. Então nós conseguimos, acho que criamos um grupo, né, juntamos-nos aos outros colegas, que era a professora Ana Judite e o professor Marcos Aurélio, que é professor de música, todos dois são professores de música. Marco Aurélio estava na banda de metais e no grupo na banda marcial e no grupo de metais. E a professora Ana Judite no coral. Então, a gente, acho que formou um grupo bastante interessante, e a partir daí nós sempre trabalhamos numa perspectiva de rever um pouco o ensino de arte dentro da instituição. Então, o que era interessante do que já tinha sido feito até então e o que precisava ser repensado. Então, acho que a partir dessa nossa entrada no Instituto, né, foi um momento também que culminou com reformulações estruturais para o ensino médio e tecnológico, né, e aí foi onde nós entramos e eu acho que a gente foi abrindo um processo de discussão em torno da disciplina que culmina com o que nós fazemos hoje, né, na instituição. Professora Elane, é uma disciplina que, como você já disse, eram 45 minutos por semana e depois foi... 45 minutos, isso, exatamente, semana, uma né? aula. Uma aula. E foi estruturada, reestruturada e sendo obrigada a partir da LDB, né, no ensino médio. Como é que aconteceu esse processo de construção, como a professora Isabel já está falando, dessa disciplina que hoje tem uma importância significativa para os cursos? Na verdade, foi um processo longo, né? Não acontecia só aqui, essa mudança ela se estrutura em todo o ensino de arte. Realmente foi um avanço muito grande com a LDB. E como ela passou a ser obrigatória, não é? Então, foi ampliada a carga horária, isso é em 98. Mas uma grande mudança que houve foi em 2002, que na verdade não foi uma coisa intencional, nem foi muito interessante para a instituição, mas em termos da disciplina foi importante. Que foi quando, por decreto, né, exterior à instituição, extinguiram-se os cursos técnicos integrados, que é aquele que o aluno faz o ensino médio e um profissionalizando. Então, quando acabou-se, ficou a escola, muitos institutos acabaram com o ensino técnico mesmo, aliás, com o ensino médio, mas a nossa instituição resolveu deixar o ensino médio mesmo nesse período, e aí a gente foi montada uma nova organização curricular e o ensino de arte ganhou mais espaço. Então, ele ficou, na verdade, no primeiro e no segundo ano, com 2 horas aulas. E a partir daí nós montamos, já tinha um grupo mais estruturado. Porque da parte técnica, porque nesse momento era o ensino médio. Lembre-se que não existia mais, existia o curso só como se fosse hoje como é que a gente chama? O que é subsequente. Subsequente. Isso. Existia o subsequente e existia o ensino médio, não existia o integrado. Então o aluno vinha para cá só fazer o ensino médio mesmo, estudar só química, física, não tinha uma profissão. E nesse período, então, a gente ficou com 2 horas aulas durante 2 anos. E aí foi montado um projeto, nós mesmos organizamos. Também já tinham pessoas, professores das diversas linguagens, né? E aí nós tínhamos um projeto de 6 meses, que a gente chamava de projeto. Mas era uma disciplina de 6 meses de fundamentação teórica. E, em seguida, né, tinha mais 6 meses com artes visuais, mais 6 meses com música e mais 6 meses com artes cênicas. E isso, na verdade, mudou completamente a estrutura da disciplina de arte. Não das atividades extracurriculares, continuava acontecendo. Mas para a disciplina foi muito importante. Mas levou a uma atividade mais prática também, não é? Sim, então, nesse período, a gente fortaleceu, né, aquilo que já era pensamento, e aí a gente partiu muito de 2 perspectivas, 2 abordagens, né? Uma era a proposta triangular, né, que foi muito importante de Ana May Barbosa para o ensino de arte, e onde, né, dentro dessa proposta, e os próprios parâmetros curriculares que surgiram também logo na sequência, trabalhavam que era a perspectiva do fazer
né? O contextualizar e o apreciar. Nos parâmetros está com essas nomenclaturas, né? E então, o que era isso? É como você aprender a lidar com as obras de arte, né? A analisá-las, a interpretá-las, como você pode também produzir, né? Fazer produtos artísticos. Como se fosse também criar um leitor visual. Isso. Um leitor e aí, né? Paralelo a isso, foi muito interessante também, principalmente na área de teatro, que foi a pedagogia de formação do espectador, de Flávio Desgranges, que foi muito importante. Por quê? Porque ele trabalha realmente com a perspectiva de formar espectador. Então, por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de ter plateia. Os artistas reclamam muito disso, isso é uma realidade, especialmente em teatro, né? Então, isso foi muito importante, porque deu mais força para a gente vir fazendo. E também teve um momento muito importante, que é ligado ao programa Encontro com o Artista, que a gente tem hoje na instituição. Começou com o professor Roderico Fonseca. Roderico é professor de música, ele era, como Isabel falou, do tempo, né? Ele também trabalhou em Mossoró, na UNED de Mossoró. Ele montou esse projeto lá, que era o quê? Era trazer artistas para dentro da instituição, para trabalhar com os alunos. Então, o artista vinha, fazia seu espetáculo e logo em seguida abria uma roda de conversa com os alunos sobre esse processo, o seu processo de criação. E aí a gente adotou nas outras áreas também. Então hoje a gente tem esse projeto bastante estruturado na escola e é muito importante porque também trabalha com os grupos daqui. Então a gente todo semestre, que esses projetos, né, a gente chama de projeto, mas hoje é disciplina, eles são semestrais e a cada semestre a gente traz um artista para cá, ou da área de música, dependendo do momento. Por exemplo, se o aluno está pagando música, vem um artista da área de música. Se ele está pagando arte cênica, vem da área de artes cênicas. Professora Isabel, qual a importância, né? E por isso a discussão desse tema da arte no ensino técnico, no ensino tecnológico profissionalizante. Qual a importância de trabalhar com esse lado criativo, com essa competência que é um saber como qualquer outro tipo de saber científico, por exemplo, dentro desses cursos? A arte faz parte da formação dos sujeitos, né? Então, ela não está... a disciplina de arte ela não está no currículo de forma gratuita, porque ela é importante, né, para a formação do sujeito. Ela é um conhecimento a mais para o sujeito. Um conhecimento, inclusive, assim, que por si só ele já é transversal, né? Então, enquanto interpretação do mundo, os objetos artísticos, eles falam de universos diversos, plurais, e aí... Então, ter a disciplina dentro de uma instituição de formação profissional é bastante interessante. Sobretudo isso que a Elana acabou de falar, né? Que a gente está muito preocupado, nós estamos muito preocupados, enquanto professores de arte, com essa formação de leitores, de espectadores, né? Porque espectador, pela uma terminologia mais conceitual ligada ao campo do teatro, mas assim... É um indivíduo que aprecie melhor a arte. O que é apreciar melhor a arte? É um indivíduo que se aparelhe, né, de condições, de conhecimentos técnicos, estéticos, para entender melhor a arte, né, para poder ir além de uma opinião simplista, porque mesmo a gente tendo essa preocupação com a formação desse sujeito para a arte, né, esse nosso aluno que vai interagir com os objetos de arte no seu universo, também a instituição tem pensado numa outra perspectiva de aprofundar conhecimentos no campo da arte pelos projetos de extensão, que existe em todos os campos hoje do Instituto. Existe projeto de extensão na área de música, na área de teatro, na área de artes visuais, que no caso são os ateliês de arte ou outras experiências, né, no campo das artes visuais, que são momentos, né, oportunidades que os alunos têm e a própria comunidade de aprimorar seus conhecimentos naquela área. Porque nós temos muitos artistas na nossa cidade que passaram por esses projetos de extensão. Professoras, queria conversar ainda sobre a questão do papel do ensino da arte, né? Professora Elane, por exemplo, quando a gente tem talvez a necessidade de diminuir a carga horária de um curso técnico, tecnólogo, no caso dos cursos de graduação, né, professora Isabel? Também tem os cursos de graduação que tem o ensino da própria arte. E aí, por hora, pode acontecer de um certo reducionismo, diminuição vamos tirar
mexer na carga horária, vamos tirar da parte de artes, porque não é uma competência, talvez, né, uma competência tão específica de uma disciplina tecnológica. Então, como é que a senhora vê essa questão, né? Na sala de aula, como é que os alunos vão se deparar com o ensino da arte? Na verdade, tudo é fruto de um processo, né? A questão histórico, sócio-histórico, porque a disciplina de arte, ela sempre teve estigmas na sociedade, é um campo de conhecimento que lida com um universo diferenciado, uma nova forma de olhar o mundo, né? E às vezes isso incomoda as pessoas. Então, num instituto como o nosso, que é profissionalizante, então isso é mais difícil ainda. Então, foi com muita luta, como a professora Isabel colocou, que a gente conseguiu um espaço, hoje eu considero um espaço muito bom. Por exemplo, eu falei da mudança de 98, 2002, em 2005, a gente retoma o ensino, porque eu falei, lembra que em 2002 suprimiu o ensino técnico integrado e ficou só o ensino médio. Em 2005, a partir do novo decreto, né, mudança, o governo volta atrás e assume o ensino técnico integrado. Isso foi em 2004, 2005, a gente muda novamente a organização curricular do Instituto. E com isso, pronto. Aí realmente foi uma luta muito grande por espaço, todo mundo, a gente sabe que cada área é corporativista também. E aqui foi muito difícil reorganizar, redistribuir essa carga horária. Voltamos a fazer o que fazíamos antes, mas era uma outra época, uma nova relação com a sociedade. E aí foi uma batalha muito grande e nós conseguimos, não tínhamos mais as 4 aulas, como eu tinha falado antes, 4 semestres, mas ficamos com 3, que eram os mais importantes. O que era de fundamentação teórica, a gente absorveu dentro das linguagens propriamente ditas, mas mantivemos, né, a ideia de se trabalhar com artes visuais, com artes cênicas e com música. E como é que os alunos eles veem essa disciplina? Por exemplo, eu penso que talvez seja um momento, vendo a disciplina do cálculo, e por aí, agora vamos relaxar, né? É uma visão um pouco imaginativa da arte, né? Mas como é que no sentimento dos alunos a gente encontra essa disciplina? Aí falando aí no caso do nosso campus, porque a minha experiência é aqui dentro, né, do campus Natal Central, isso já é uma relação bem diferenciada. Os alunos, por incrível que pareça, eles têm uma expectativa imensa por essa disciplina. Hoje, com as redes sociais, esse universo fica mais fácil da gente olhar, porque isso é visível. Vou dar um exemplo. Quando eles vão entrar na escola, eles têm as comunidades, né? Então, antes de entrar no instituto, por exemplo, todo mundo sabe, eles já comentam, que vão cursar as disciplinas de arte, e especialmente a de artes cênicas, porque dentro daquela produção, lembra, o fazer, o contextualizar, né? Então, dentro do fazer em artes cênicas, eles montam uma peça de teatro, que hoje virou, assim, eu diria que é um grande fetiche desses alunos. No final do semestre sempre tem uma apresentação, né? Isso, que é a mostra de teatro. Já foi festival de teatro, depois transformou-se em mostra. E eles, por exemplo, nesse espaço, você vê eles comentando que assim, você só vai ser aluno do IFRN quando você passar pela mostra de teatro. Então, inclusive na minha pesquisa de doutorado, né, que eu estou fazendo agora, eu estou trabalhando nesse campo. E os resultados já apontam, né, a grande importância realmente que tem a disciplina dentro do nosso campo. Mesmo que, às vezes, os professores não reconheçam, é difícil, muitas vezes, aceitar, mas para os alunos isso já é uma coisa muito mais tranquila para eles do que para os outros. Professora Isabel, acontece isso mesmo, de às vezes você ter que diminuir a disciplina em função de outras disciplinas? E como é que a gente tem esse ensino, acho que é importante a gente dar esse destaque também, para os cursos na área de humanas, para os cursos no campus da Cidade Alta, que tem essa vertente cultural bem mais clara, né? Sim, sim. Eu acho que o que a Elane coloca é muito interessante e as análises que ela vem fazendo para a tese de doutorado apontam isso, né, de que há uma importância muito grande para os alunos eles cursarem a disciplina de arte, tanto em teatro, como em artes visuais, como em música, porque eles abrem os horizontes do entendimento da arte, aquilo que eu dizia. Quer dizer, a gente está muito preocupado em formar esse sujeito que vai se relacionar com a arte. E eu acho que a gente não temos dúvidas, né, de que nossos objetivos, se não estão sendo
contemplados na sua plenitude, pelo menos em mais de 80% nós estamos conseguindo, né, alcançar. Isso é bastante interessante. E aí, quando você vai também para o campo das licenciaturas, o campo dos cursos tecnológicos, né, eu ministro aulas, né, nos cursos tecnológicos, e aí a gente vê enquanto os alunos se envolvem, né, percebe a importância da arte, não apenas como forma de entretenimento, mas como objeto de estudo, de reflexão, eu acho que ajuda o indivíduo a se posicionar no mundo e compreender melhor esse mundo. Então, e aí, isso que a Elane coloca, eu acho que os telespectadores que foram alunos nossos aqui do IEFES, talvez, né, possam refletir um pouco sobre o que nós estamos dizendo aqui, que importância o ensino da disciplina de arte ela teve na vida deles, porque nós somos até suspeitos, né, em estar dando esse depoimento, porque estamos envolvidos no processo, mas a gente encontra no teatro, a gente encontra em shows, a gente encontra em vernissagens, a gente encontra no cinema, na rua, nós estamos sempre nas universidades por onde passamos, que reencontramos os nossos ex-alunos, e eles estão sempre falando, né, do que isso impactou positivamente, né, na vida deles. E são experiências de outras linguagens também, né, professor? Por exemplo, o pessoal da performance, né? É uma nova linguagem teatral, se é que a gente pode chamar de teatro, ou já vai porque existe a performance nas artes visuais e a performance nas artes cênicas, né? São duas formas de se pensar a performance hoje. A gente está tocando na performance porque é uma manifestação, uma linguagem bastante utilizada pelos alunos de Cidade Alta, né, professor? E com certeza, e também pelos nossos alunos aqui, porque nós, na disciplina de Elane exemplificou o teatro, que é a disciplina de teatro, mas eu posso exemplificar, por exemplo, também de artes visuais. Nosso trabalho com a disciplina de artes visuais aqui, ela culmina também com a produção artística de um objeto, que em alguns momentos tem sido uma instalação. Nós já fizemos instalações muito interessantes aqui no campus, polêmicas, inclusive, porque a arte é também muito polêmica, muito instigante, muito provocadora, né? Ela não é necessariamente, assim como se o mundo é contraditório, a arte também é contraditória enquanto produto humano, né? Então temos feito experiências também, a professora Suelen, que no nosso campo está trabalhando com a disciplina, a professora Elane, vez por outra, com a disciplina de artes visuais. Então, a gente também tem trabalhado com a linguagem do vídeo. Os alunos têm produzido vídeos. Ficção, né? Tem sido muito interessante compreender como se constrói esse campo artístico. Porque para você formar um espectador, é preciso que esse sujeito, esse telespectador, esse espectador, esse leitor, ele entenda como é produzido esse objeto, porque assim ele vai, como eu dizia no bloco anterior, ele vai poder sair do cinema dizendo mais alguma coisa além do que achei lindo, gostei, mas gostou por quê? Então a gente está sempre provocando essas indagações. Um dos objetivos maiores. Provocar. Se sim, porque sim. Justifique, né? A arte não é só um produto, né? Ela tem todo um simbolismo, uma produção. Com certeza. Como isso atravessa você também, né, professora? Ela vai revelar universos, mundos, visões de mundos, e é nisso que... E você se relacionando com ela, você também vai construir essas novas visões. E aí uma outra coisa que eu acho que é importante também pontuar no papel da arte na instituição é que nós hoje temos colegas de trabalho, professores, que foram nossos alunos, inclusive do grupo de teatro. Eu passei um tempo razoável no grupo de teatro e nós temos, se eu não estou enganado, 3 professores de teatro hoje dentro do nosso campus que foram nossos alunos do grupo de teatro, que era uma atividade de extensão, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Por quê? Porque na época quando muitos alunos que saem também da música, dessas atividades de extensão que funcionam paralelas à disciplina de arte em todos os campos do Instituto hoje, existem projetos de extensão
que na área dessas diversas até áreas. A estrutura, né? Nós temos um auditório, nós temos a iluminação, nós temos a sala da banda, que também, né, que também tem uma infraestrutura para o teatro também, não é, professor? Uma espécie de palco. Então, assim, além dessa perspectiva de formação de espectador, de leitor da arte, né, de um apreciador da arte que a gente tem dado na disciplina, a gente também tem dado uma contribuição muito grande no aprofundamento nas diversas áreas do campo da arte, com esses projetos de extensão que são financiados com recursos da instituição pela Pró-Reitoria de Extensão, alguns outros projetos de pesquisa, porque para que a gente produza um espetáculo teatral é desenvolvido um processo de pesquisa. Para que você produza um espetáculo musical, uma peça musical, você desenvolve um trabalho de pesquisa. Então, essas atividades, tanto de extensão como de pesquisa, também vêm sendo realizadas dentro do Instituto e vêm contribuindo para, vamos dizer, para o aprimoramento do conhecimento naquela área por parte daqueles sujeitos que querem se aprofundar. Professora Elane, agora, o programa está acabando, mas eu acho que a gente poderia citar esses projetos, né? A gente já falou algumas vezes na entrevista, mas quais são esses projetos mesmo para que o telespectador possa entender? Os projetos que nós temos, a camerata de flauta, o coral, e também se são para os alunos, ou quem sabe pode ser também para a comunidade externa ou não? Existem algumas atividades voltadas só para o aluno, mas existe também hoje projetos abertos à comunidade, por exemplo. Como o ateliê, ele hoje está aberto para a comunidade, também alunos e comunidade. Dentro das atividades de música também já existe, não a camerata mesmo, mas algumas atividades também que são colocadas para a comunidade, né? E, no momento, assim, são esses grupos que a gente tem, o próprio coral, mas o coral é mais fechado para o Instituto. Mas eles estão sempre em possibilidade de mudança, porque isso depende do horário do professor, tudo isso, mas a vontade é que chegue para todos. Mas no campus da Cidade Alta nós temos diversas atividades de extensão oferecidas para a comunidade na área de música, de construção de instrumentos, de coral também, infantil, né? De dança, de teatro, o ateliê. Então, assim, e os outros campos, os outros campos, né, do IFRN também oferecem os campos dos interiores, né? Eles oferecem muitos projetos de extensão nessa perspectiva, né, de forma, né, que amplia o universo. Então, a gente não tem dúvida de que nós avançamos muito nesses 20 anos, né? Eu acho que o nosso papel dentro da instituição tem sido reconhecido pela comunidade, né, da comunidade interna e externa, porque a gente tem lutado para que o ensino de arte ele realmente tenha reconhecimento. Professora Isabel, Elane, muito obrigado pela entrevista. O tempo é curto, mas eu agradeço, né, pela disponibilidade, pela sensibilidade e também faço votos que a gente possa fazer outras entrevistas falando um pouco sobre a arte, quem sabe daqui a alguns anos, ou que seja mais próximo. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Obrigada também. Muito obrigada, nós que agradecemos. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Obrigado. Lembrando que você pode também, pelas nossas redes sociais, dar sugestão de pauta, participe, curta e compartilhe as nossas mensagens no Facebook e também no Twitter. A gente se vê na próxima semana, às 10 horas da manhã na TV Câmara, com reprise também aos domingos no mesmo horário, na mesma emissora. Te vejo lá. Tchau, tchau.